Introdução. Dinheiro, fé e verdade. Durante séculos, o dinheiro foi tratado como um vilão dentro da fé. Muitos cresceram ouvindo que prosperar era perigoso, que desejar crescer financeiramente era sinal de frieza espiritual e que pobreza era sinônimo de santidade. Mas isso não é o que a Bíblia hebraica ensina. Na visão judaica, a mesma que fundamenta as Escrituras, o dinheiro nunca foi o problema. O problema sempre foi o coração que governa o recurso. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele não tem moral própria. Ele não salva, mas também não condena. O que ele faz é revelar. Revela prioridades. Revela valores. Revela quem está no controle. Por isso, este estudo não é sobre ficar rico. É sobre curar a relação com o dinheiro, remover culpas espirituais falsas e alinhar prosperidade com propósito, justiça e consciência. Aqui você vai entender por quê. Prosperidade não é pecado. Riqueza não é vergonha. E a escassez não é prova de santidade. Este conteúdo não vai te ensinar a amar o dinheiro. Vai te ensinar a dominá-lo, usá-lo com sabedoria e colocá-lo no lugar certo, servindo a Deus, às pessoas e ao propósito. Prepare o coração. Quebre crenças limitantes. Porque quando a mente é curada, a provisão flui com equilíbrio. Começamos agora a entender por que o problema nunca foi o dinheiro. Capítulo 1. O problema nunca foi o dinheiro. A primeira grande verdade que a mentalidade judaica nos ensina é simples, mas poderosa: o dinheiro nunca foi o problema. Ele não é moral, espiritual nem pecaminoso por natureza. O dinheiro é neutro. Ele apenas responde ao coração de quem o possui. Na Bíblia hebraica, não existe a ideia de que o dinheiro em si seja mau. O que existe é um alerta constante contra a idolatria, ou seja, quando algo criado passa a ocupar o lugar do Criador. Esse é o ponto central. O erro não está no recurso, mas na relação que se constrói com ele. Muitas pessoas cresceram ouvindo que dinheiro corrompe, que prosperar afasta de Deus e que pobreza é sinal de espiritualidade. Porém, essa visão não encontra base sólida nas Escrituras. Pelo contrário, a Torá e os escritos judaicos mostram que o dinheiro é visto como instrumento, não como finalidade. Quando entendemos isso, algo muda internamente. Percebemos que o dinheiro não cria caráter, ele revela. Quem é generoso com pouco tende a ser generoso com muito. Quem é desonesto com pouco provavelmente será desonesto com muito. O dinheiro apenas amplia o que já existe no coração. Por isso, a Bíblia nunca diz que o dinheiro é raiz de todos os males. O alerta é contra o amor ao dinheiro, ou seja, quando ele se torna objeto de confiança, fonte de segurança e identidade. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser servo e passa a ser senhor. É aí que nasce o desequilíbrio espiritual. Na visão judaica, Deus é o dono de tudo. O ser humano é apenas administrador. Essa consciência muda completamente a forma de lidar com recursos. Se tudo pertence a Deus, então o dinheiro não é algo a ser temido ou idolatrado, mas gerenciado com sabedoria e responsabilidade. Outro ponto importante é entender que demonizar o dinheiro também é uma armadilha espiritual. Quando alguém acredita que prosperar é errado, inconscientemente passa a rejeitar oportunidades, crescimento e expansão. Isso gera culpa, medo e autossabotagem financeira. A pessoa até ora por provisão, mas rejeita aquilo que acredita ser espiritualmente perigoso. A mentalidade judaica não nega o dinheiro, nem o endeusa. Ela ensina equilíbrio. O dinheiro deve estar nas mãos da pessoa, nunca no coração. Ele deve servir a vida, a família, a comunidade e a justiça. Quando isso acontece, o dinheiro cumpre seu papel sem destruir a alma. Esse capítulo nos confronta com uma pergunta essencial: quem governa quem? Você governa o dinheiro ou o dinheiro governa você? Se o dinheiro controla emoções, decisões e valores, então o problema não é a quantia, mas o domínio. Mas se ele é usado com consciência, gratidão e propósito, ele se torna uma ferramenta poderosa para o bem. A chave espiritual deste capítulo é clara: o dinheiro revela o coração, não cria o coração. Ele apenas mostra o que já existe dentro de nós. Por isso, antes de buscar mais recursos, é necessário alinhar valores, curar crenças e ajustar a mentalidade. Quando o coração está no lugar certo, o dinheiro deixa de ser um peso espiritual e passa a ser uma bênção administrada com maturidade. Esse é o fundamento de tudo o que vem a seguir. Capítulo 2. Riqueza como bênção, não como culpa. Na mentalidade judaica, a riqueza nunca foi tratada como motivo de vergonha espiritual, mas como bênção acompanhada de responsabilidade. Diferente de muitas crenças modernas que associam prosperidade à culpa ou ao desvio moral, a Bíblia hebraica apresenta a provisão como parte do cuidado de Deus com aqueles que andam em aliança com Ele. Desde o início das Escrituras, vemos homens e mulheres que prosperaram materialmente sem perder a aprovação divina. Abraão é descrito como muito rico em gado, prata e ouro. Isaac próspera em meio à crise,
colhe 100 por 1 e se torna poderoso. Jacó cresce, trabalha, planeja e se torna próspero. Em nenhum desses casos a prosperidade é condenada. Pelo contrário, ela é apresentada como resultado de bênção, obediência e diligência. A culpa relacionada ao dinheiro não nasce na Torá, mas em distorções espirituais que surgiram ao longo do tempo. Quando alguém acredita que enriquecer é errado, cria-se um conflito interno. O coração deseja provisão, mas a mente associa crescimento à condenação. Esse conflito paralisa, limita e impede o avanço. A pessoa não próspera porque, inconscientemente, se sente errada ao crescer. Na visão judaica, riqueza não é um fim em si mesma. Ela é um meio. Deus abençoa para que haja expansão de propósito, cuidado com a família, fortalecimento da comunidade e prática da justiça. A bênção carrega missão. Por isso, prosperar não é apenas receber mais, mas administrar melhor. Outro ponto fundamental é entender que a riqueza não é vista como sinal automático de santidade, nem de pecado. Ela é vista como uma oportunidade. O que define se a prosperidade será saudável ou destrutiva não é o valor, mas o caráter de quem a possui. Por isso, o judaísmo enfatiza tanto a formação do caráter junto com a provisão. Quando a culpa financeira domina o coração, a pessoa começa a se afastar do próprio potencial. Muitos rejeitam oportunidades legítimas, crescimento profissional e expansão financeira por medo de parecerem gananciosos ou espiritualmente frios. Essa mentalidade gera estagnação e frustração. Deus, porém, nunca chamou seu povo para viver limitado por medo. A Bíblia hebraica apresenta a prosperidade como algo que deve gerar gratidão, humildade e consciência. A riqueza saudável reconhece a origem da bênção e mantém Deus no centro. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser fonte de culpa e se torna instrumento de realização. É importante destacar que a mentalidade judaica não romantiza a pobreza. A escassez não é exaltada como virtude espiritual. A falta pode ensinar, mas não é destino. O objetivo sempre foi vida equilibrada, digna e produtiva. Prosperar permite estabilidade, liberdade de escolha e maior impacto social. A chave espiritual deste capítulo é clara: culpa financeira bloqueia crescimento e propósito. Enquanto alguém se sente errado por prosperar, continuará se sabotando. Mas quando entende que a bênção não é um peso, e sim uma responsabilidade, algo se destrava. Deus não condena a prosperidade. Ele orienta como lidar com ela. A riqueza, quando alinhada com valores, fé e consciência, não afasta de Deus, aproxima do propósito. Este capítulo nos ensina que aceitar a bênção sem culpa é o primeiro passo para viver uma prosperidade saudável, madura e alinhada com o céu. Capítulo 3. O pecado está no amor desordenado ao dinheiro. A visão judaica é clara e equilibrada. O problema nunca foi possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Esse princípio atravessa toda a Escritura e corrige dois extremos igualmente perigosos: a idolatria da riqueza e a demonização do recurso. O dinheiro, quando colocado no lugar errado, passa de ferramenta a senhor. E é exatamente aí que nasce o pecado. Não no valor, não na posse, mas no amor desordenado, quando o dinheiro assume o papel de fonte de segurança, identidade e sentido de vida. Na mentalidade bíblica, Deus é a origem da provisão. Quando o coração transfere essa confiança para o dinheiro, ocorre uma troca sutil, porém profunda. O Criador é substituído pela criação. Essa inversão gera ansiedade, medo de perder, comparação constante e decisões guiadas pela ganância, não pela sabedoria. Por isso, a tradição judaica não ensina a negação do dinheiro, mas domínio. O ideal não é fugir da prosperidade, mas aprender a governá-la. Ter dinheiro sem ser controlado por ele. Usar sem depender. Prosperar sem perder a alma. O amor desordenado ao dinheiro se manifesta de várias formas. Ele aparece quando alguém mede seu valor pessoal pelo que possui, quando sacrifica princípios para lucrar, quando vive em constante insatisfação mesmo tendo o suficiente, ou quando coloca o ganho acima da justiça e da verdade. Nessas situações, o dinheiro já deixou de ser meio e passou a ser fim. Outro sinal desse desequilíbrio é quando o dinheiro define decisões espirituais e emocionais. A pessoa ora, mas decide com base apenas no retorno financeiro. Ajuda apenas quando há vantagem. Relaciona-se por interesse. Tudo passa a girar em torno do lucro. Esse tipo de mentalidade aprisiona, porque nunca há satisfação real. Sempre falta algo. A visão judaica ensina que a verdadeira liberdade está no controle interior. Quem domina o dinheiro é livre para dizer sim e não. Livre para prosperar sem culpa e também para abrir mão quando necessário. Já quem é dominado pelo dinheiro vive refém do medo, da ambição e da comparação. É importante entender que o dinheiro em si não cria esses comportamentos. Ele apenas os revela. O coração já estava desalinhado antes. A prosperidade apenas amplia aquilo que já existia. Por isso, o foco bíblico nunca foi eliminar o dinheiro, mas educar o coração. Outro ponto essencial é que o amor desordenado ao dinheiro não depende de quanto alguém tem.
Pessoas com pouco podem ser tão dominadas quanto pessoas com muito. A idolatria não está na quantia, mas na dependência emocional e espiritual. É possível ser pobre e avarento, assim como é possível ser rico e generoso. A tradição judaica trabalha o equilíbrio entre desejo e disciplina. Desejar prosperar não é pecado. O erro está em permitir que o desejo governe a vida. Quando o dinheiro se torna absoluto, ele exige sacrifícios, tempo, família, valores e até fé. E nenhum recurso vale esse preço. A chave espiritual deste capítulo é profunda. Domínio gera liberdade, apego gera escravidão. Quem governa o dinheiro usa-o com sabedoria e propósito. Quem se apega vive constantemente em tensão, nunca satisfeito, nunca em paz. Este capítulo nos convida a uma autoanálise honesta. Não para rejeitar a prosperidade, mas para alinhar o coração. Quando Deus permanece no centro, o dinheiro ocupa seu lugar correto, como servo, nunca como senhor. Prosperar sem se perder é possível. E esse equilíbrio começa dentro. Capítulo 4. Dinheiro como ferramenta de justiça. Na visão judaica, o dinheiro nunca foi pensado apenas como meio de conforto pessoal. Ele é entendido como uma ferramenta para promover justiça, dignidade e equilíbrio social. Prosperar, portanto, não é apenas acumular, mas assumir responsabilidade diante de Deus e das pessoas. A Torá apresenta um Deus profundamente interessado em justiça. Por isso, os recursos financeiros são vistos como instrumentos que permitem corrigir desigualdades, sustentar famílias, proteger os vulneráveis e fortalecer a comunidade. O dinheiro, quando alinhado com valores espirituais, se torna um agente de transformação. Um dos conceitos centrais dessa visão é a tzedakah, palavra frequentemente traduzida como caridade, mas que, na verdade, significa justiça. Doar não é visto como um gesto opcional de bondade, mas como um dever moral. Quem próspera recebe também a responsabilidade de participar ativamente do cuidado coletivo. Esse entendimento muda completamente a forma de enxergar a riqueza. Ela deixa de ser símbolo de status e passa a ser capacidade de fazer o bem em maior escala. Quanto mais recursos alguém administra, maior é o potencial de impacto positivo. Prosperidade, então, não é privilégio isolado, mas oportunidade de serviço. A mentalidade judaica ensina que o dinheiro deve circular. Ele não foi criado para estagnar em mãos fechadas, mas para fluir com propósito. Quando o dinheiro é acumulado sem consciência social, ele perde sua função espiritual e gera desequilíbrio. Já quando é direcionado com justiça, ele fortalece lares, comunidades e gera esperança. Outro ponto importante é que justiça financeira não se limita à doação. Ela começa na forma como o dinheiro é ganho. Lucro obtido por exploração, engano ou opressão não honra Deus, mesmo que parte dele seja doada. A justiça começa no processo, não apenas no resultado. A Bíblia hebraica mostra que Deus se importa profundamente com o impacto econômico das decisões humanas. Leis sobre descanso da terra, cuidado com os pobres, proteção do trabalhador e equilíbrio de dívidas revelam um sistema onde o dinheiro deve servir a vida, não destruí-la. Isso mostra que espiritualidade e economia nunca foram separadas. Quando alguém próspera sem consciência social, o dinheiro tende a gerar isolamento, arrogância e indiferença. Mas quando próspera com senso de justiça, a riqueza se torna ponte, não muro. Ela conecta, sustenta e edifica. Esse é o ideal bíblico. A chave espiritual deste capítulo é clara. Quanto maior a provisão, maior a responsabilidade. Não se trata de culpa, mas de maturidade. Deus confia recursos àqueles que podem administrá-los com equilíbrio, generosidade e visão coletiva. A visão judaica não incentiva a ostentação. Ela valoriza simplicidade, dignidade e propósito. O dinheiro deve refletir valores, não vaidade. Prosperar não é sobre mostrar, mas sobre servir melhor. Este capítulo nos confronta com uma pergunta essencial: o que Deus pode fazer através dos recursos que passam pelas minhas mãos? Quando essa pergunta guia as decisões financeiras, o dinheiro deixa de ser apenas meio de sobrevivência e se torna instrumento de justiça divina. Assim, prosperar com consciência social não é apenas aceitável, é parte do chamado espiritual. O dinheiro, quando bem direcionado, torna-se extensão da fé em ação. Capítulo 5. Trabalho e lucro honesto honram a Deus. Na visão judaica, o trabalho nunca foi visto como castigo ou algo separado da espiritualidade. Pelo contrário, trabalhar é uma forma de cooperar com Deus na criação. O esforço humano, quando realizado com ética, inteligência e responsabilidade, é entendido como expressão de dignidade e propósito. Desde o início da Bíblia hebraica, o trabalho aparece como algo bom. O ser humano é colocado no mundo para cultivar, desenvolver e administrar. Produzir, criar e gerar valor não é pecado, é vocação. Por isso, o judaísmo valoriza profundamente o trabalho honesto e condena a preguiça, a exploração e o ganho ilícito.
O lucro, dentro dessa mentalidade, não é visto como algo suspeito. Ele é o resultado natural da contribuição real. Quando alguém entrega valor à sociedade, resolve problemas, atende necessidades e faz isso com integridade, o lucro surge como consequência legítima. Não é roubo, não é culpa, é retorno justo. A Bíblia hebraica ensina que Deus se importa tanto com o fim quanto com os meios. Não basta ganhar dinheiro, é preciso ganhar bem. Lucro obtido por engano, opressão, manipulação ou injustiça não honra Deus, mesmo que produza abundância material. A prosperidade saudável nasce da ética, não da esperteza. A tradição judaica reforça que trabalhar não diminui a espiritualidade. Pelo contrário, trabalhar com excelência glorifica a Deus. Não existe dicotomia entre fé e profissão. Cada atividade honesta, do comércio à agricultura, do ensino ao empreendedorismo, pode ser vivida como serviço a Deus quando alinhada com valores. Outro ponto importante é a valorização da sabedoria aplicada. O judaísmo ensina que Deus concede inteligência, criatividade e discernimento para que o ser humano prospere. Planejar, investir, aprender e melhorar não são atos de incredulidade, mas de responsabilidade. Esperar provisão sem esforço é distorcer a fé. O trabalho também é visto como meio de autonomia e dignidade. Depender constantemente dos outros quando se pode produzir é desencorajado. A prosperidade saudável gera independência, estabilidade familiar e capacidade de ajudar. Por isso, trabalhar e lucrar honestamente não apenas sustenta a própria vida, mas fortalece toda a comunidade. A mentalidade judaica também ensina equilíbrio. O trabalho é importante, mas não absoluto. Existe tempo para produzir e tempo para descansar. O descanso não é preguiça, é princípio espiritual. Isso protege o coração contra a idolatria do trabalho e do dinheiro. Trabalhar sem descanso escraviza, descansar sem trabalhar empobrece. O equilíbrio honra a Deus. A chave espiritual deste capítulo é clara. O lucro honesto é sinal de contribuição real. Quando alguém próspera fazendo bem, servindo com excelência e mantendo integridade, esse crescimento não é motivo de culpa, mas de gratidão. O dinheiro passa a ser testemunho de valor entregue à sociedade. Este capítulo confronta a ideia de que fé verdadeira exige afastamento da vida produtiva. Pelo contrário, a fé madura se manifesta em trabalho bem feito, compromisso, responsabilidade e ética. Deus se agrada quando seus filhos prosperam fazendo o que é correto. Trabalho honesto, quando unido à sabedoria e aos valores espirituais, não apenas sustenta a vida, honra o Criador. Essa é a base de uma prosperidade sólida, duradoura e alinhada com o céu. Capítulo 6. A generosidade purifica a prosperidade. Na visão judaica, prosperar sem generosidade é incompleto. O dinheiro pode crescer, mas a alma adoece quando o coração se fecha. Por isso, a tradição bíblica ensina que a generosidade não é um complemento da prosperidade, mas sua proteção. Ela mantém o equilíbrio entre ter e servir, entre receber e repartir. O conceito central que sustenta esse princípio é a tzedakah, que vai muito além da caridade. Tzedakah significa justiça. Doar não é apenas um gesto emocional ou espontâneo, é um compromisso ético. Quem próspera assume a responsabilidade de cuidar do outro, especialmente dos mais vulneráveis. A generosidade, portanto, não é vista como perda, mas como alinhamento com a vontade divina. A mentalidade judaica ensina que o dinheiro carrega energia espiritual conforme a forma como é usado. Quando é acumulado sem propósito, ele gera apego, medo de perder e endurecimento do coração. Mas quando é compartilhado com consciência, ele se transforma em instrumento de vida. A doação purifica a relação com o dinheiro, impedindo que ele se torne ídolo. Um dos maiores perigos da prosperidade é a ilusão de autossuficiência. Quando alguém começa a acreditar que tudo que tem vem apenas do próprio esforço, o coração se fecha para a gratidão e para o outro. A generosidade quebra essa ilusão. Ela lembra que tudo o que possuímos é provisão confiada, não posse absoluta. Na visão judaica, doar não empobrece. Pelo contrário, preserva a prosperidade. Não se trata de uma barganha espiritual, mas de um princípio de equilíbrio. Aquele que compartilha mantém o coração livre, a mente saudável e a consciência limpa. Já quem retém por medo vive em constante tensão, mesmo tendo muito. A generosidade também educa o caráter. Ela ensina desapego, empatia e responsabilidade social. Não é apenas sobre dar dinheiro, mas sobre sustentar dignidade, promover justiça e gerar oportunidades. Doar corretamente é tão importante quanto prosperar corretamente. Outro ponto essencial é que a generosidade não começa quando sobra. Ela começa quando há consciência. Pessoas com pouco podem ser generosas, assim como pessoas com muito podem ser avarentas. A questão não é o valor, mas a disposição do coração. A tzedakah é proporcional, justa e consciente. A Bíblia hebraica mostra que Deus se agrada de um coração que se abre para o próximo.
A generosidade fortalece a comunidade, reduz desigualdades e cria laços de cuidado mútuo. Onde há generosidade, há vida em abundância, não apenas material, mas relacional e espiritual. A chave espiritual deste capítulo é profunda. A generosidade transforma dinheiro em propósito. Sem ela, a prosperidade se torna vazia, pesada e sem sentido. Com ela, o dinheiro ganha direção, significado e impacto eterno. Este capítulo nos confronta com uma pergunta sincera: o dinheiro que passa pelas minhas mãos está apenas me servindo ou também está servindo a outros? Quando essa pergunta guia nossas decisões, a prosperidade deixa de ser fim e se torna meio. A generosidade não é um chamado à escassez, mas à maturidade. Ela não impede o crescimento, ela o sustenta. Prosperar e repartir não são opostos, são parceiros. Assim, na visão judaica, a verdadeira prosperidade não é medida apenas pelo quanto se acumula, mas pelo quanto se abençoa. E é a generosidade que mantém a alma leve enquanto os recursos crescem. Capítulo 7. Prosperar com consciência é vontade divina. A visão judaica sobre prosperidade chega ao seu ponto mais elevado neste capítulo. Prosperar com consciência não apenas é permitido, é desejado por Deus. O objetivo nunca foi empobrecer para agradar ao Criador, mas viver com equilíbrio, dignidade e responsabilidade, administrando bem aquilo que foi confiado. Desde a Bíblia hebraica, vemos que Deus se relaciona com seu povo por meio de alianças que envolvem vida espiritual, social e material. A prosperidade aparece como parte dessa aliança, não como substituta da fé, mas como fruto de uma vida alinhada. Deus não glorifica a miséria, nem encontra prazer na escassez permanente. O que ele reprova é a perda da alma no processo de prosperar. A mentalidade judaica ensina que a riqueza não é pecado e a prosperidade não é vergonha. O erro está em permitir que o crescimento financeiro destrua valores, relações e identidade espiritual. Prosperar sem consciência gera arrogância, isolamento e vazio interior. Prosperar com consciência gera gratidão, humildade e impacto. Esse capítulo nos chama a entender que o dinheiro precisa de direção. Sem valores, ele se torna perigoso. Com valores, ele se torna poderoso. A consciência mantém Deus no centro, o próximo no foco e o dinheiro no lugar certo, como ferramenta, nunca como senhor. Outro ponto essencial é que prosperar com consciência exige maturidade espiritual. Isso significa reconhecer que tudo pertence a Deus e que somos administradores, não donos absolutos. Essa postura protege o coração contra a soberba e a ansiedade. Quem sabe de onde vem a provisão não vive escravo do medo de perder. A visão judaica também ensina que prosperidade saudável produz estabilidade emocional e liberdade de escolha. Quando alguém vive em constante escassez, muitas decisões são tomadas por desespero. Já a provisão equilibrada permite agir com sabedoria, generosidade e justiça. Prosperar, nesse sentido, não é luxo, é ferramenta para viver melhor e fazer o bem. Prosperar com consciência também significa alinhar crescimento financeiro com propósito de vida. O dinheiro não deve definir quem a pessoa é, mas apoiar aquilo para o qual ela foi chamada. Quando o propósito guia o dinheiro, e não o contrário, a vida ganha sentido. O sucesso deixa de ser apenas acumulação e passa a ser realização. A chave espiritual final deste capítulo é clara e libertadora. Deus não condena o dinheiro, ele orienta como usá-lo. O céu não é contra a prosperidade, é contra a idolatria. Não é contra o crescimento, é contra a perda de valores. Não é contra a riqueza, é contra a injustiça. Este capítulo encerra o ciclo quebrando a falsa oposição entre fé e prosperidade. Ser espiritual não é viver limitado. Ser próspero não é se afastar de Deus. O verdadeiro desafio é manter o coração alinhado enquanto os recursos aumentam. A mentalidade judaica não chama o ser humano à pobreza forçada nem à riqueza desenfreada. Ela chama ao equilíbrio consciente, onde fé, trabalho, generosidade e justiça caminham juntos. Esse é o caminho da prosperidade saudável. Ao final, fica uma verdade simples e profunda. Prosperar com consciência honra a Deus, abençoa pessoas e preserva a alma. Esse é o tipo de prosperidade que permanece, que não pesa e que glorifica o Criador. Conclusão final: prosperidade com alma, valores e propósito. Ao longo deste estudo, uma verdade ficou clara: o dinheiro nunca foi o inimigo da fé. O verdadeiro conflito sempre esteve no coração humano, na forma como se enxerga, se deseja e se administra aquilo que Deus confia. A visão judaica nos ensina que prosperidade não é pecado, riqueza não é vergonha e crescimento não é sinal de afastamento espiritual. O erro não está em ter, mas em permitir que o dinheiro ocupe um lugar que não lhe pertence. Quando ele se torna senhor, escraviza. Quando permanece servo, liberta. Deus não chama pessoas para viverem presas à escassez, à culpa ou ao medo de crescer. Ele chama para uma vida equilibrada, consciente e responsável. Uma vida onde o trabalho honra, o lucro é ético,
a prosperidade tem propósito e a generosidade mantém o coração puro. Neste caminho, aprendemos que o dinheiro revela o coração, não o cria. A culpa financeira bloqueia crescimento e destino. O problema não é possuir recursos, mas ser dominado por eles. A prosperidade verdadeira carrega responsabilidade social. O trabalho honesto glorifica a Deus. A generosidade protege a alma. E prosperar com consciência é vontade divina. Quando essas verdades se alinham, o dinheiro deixa de ser peso espiritual e passa a ser ferramenta de justiça, provisão e impacto. A fé deixa de brigar com a prosperidade e começa a guiá-la. O chamado não é para amar o dinheiro, nem para rejeitá-lo, mas para governá-lo com sabedoria. O céu não é contra o crescimento, é contra a idolatria. Não é contra a riqueza, é contra a injustiça. Não é contra a provisão, é contra a perda da alma. Que este conteúdo cure crenças limitantes, liberte consciências e alinhe o coração. Que a prosperidade que vier não afaste de Deus, mas aproxime do propósito. Que os recursos que passarem por suas mãos não apenas sustentem sua vida, mas transformem outras. Porque, no fim, a verdadeira riqueza não é o quanto se acumula, mas o quanto se honra a Deus enquanto se próspera. O dinheiro não é pecado. Pecado é usar mal aquilo que Deus confiou.